Olá, gatinhos e gatinhas e gatinhos. Eu sou a professora Tatiele e hoje nós vamos falar sobre lazer. Primeiro vou falar da minha saudação, que eu incorporei o gatinhas em menção ao todes, como uma proposta de inclusão de todos os gêneros na saudação do canal. E quem não se pensa e nunca se vê atarefado, quase que numa situação de pane e com uma sensação que não vai dar conta do recado. Essa semana, diante das muitas tarefas que inclusive eu estava soterrada, eu me vi numa situação bastante parecida com o assunto do nosso vídeo de hoje. A necessidade de fazer pausas, de ter um momento de ócio, de ter um momento de lazer. O vídeo de hoje falaremos sobre o lazer, como ele é um direito constitucional, um direito social, está previsto na nossa Constituição de 1988 e, infelizmente, ele ainda continua sendo, em sua proporção de maior acesso, um privilégio das classes que têm mais condições financeiras. Também há na proposta de lazer uma variedade de atividades que podem ser consideradas como lazer. Nós vamos falar hoje nesse canal de uma maneira toda descompromissada sobre lazer. A definição de lazer, ela é muito ampla, ela abarca diferentes atividades. Tem um sociólogo francês pioneiro nos estudos sobre lazer, que ele definiu o lazer como uma atividade em que o ser humano tem em si a liberdade de escolha para sua atividade. Aí essas atividades variam de acordo com a possibilidade material da pessoa e também com a aptidão de gostos pessoais. Então, sim, a leitura pode ser considerada um lazer, desde que a gente leia o que a gente queira, né? Isso está complicado ultimamente aqui nessa casa. Tem uma fileira imensa de livro lá, não estou dando conta, não estou dando possibilidade para ler o que eu quero por essa questão de tempo. Então, seria um espaço-tempo em que você tem essa liberdade de escolha do que você quiser fazer. Visitar um museu, passear, tomar uma cervejinha com um amigo, ler. Isso seria o lazer. Infelizmente, nós sabemos que por conta da pandemia, por conta dessa crise sanitária, até essas atividades de lazer estão sendo reconfiguradas, né? Nós temos os cinemas, se projetando na possibilidade em alguns lugares de serem tidos no formato de drive-in, né? Você ir assistir o cinema dentro do seu carro. Alguns shows também já estão tendo esse formato e as pessoas se reinventando na possibilidade de exercer o seu lazer de maneira diferenciada, porque alguns lugares estão fechados, outros com medidas cautelares de restrições e de cuidados por conta da pandemia. No entanto, nós precisamos lembrar o histórico do lazer, a questão do tempo, esse tempo de liberdade, né, que muitas vezes nos é tomado ou a gente tem a sensação de não possuí-los. Então, no histórico de lazer e nessa noção de tempo que sempre tem que ser ocupado, é uma noção até que consideravelmente nova, surgiu com a sociedade industrial, com as revoluções industriais e ali que começou na Inglaterra, essa noção de tempo em função do trabalho. Como eu disse a vocês, na Inglaterra, onde se iniciou o processo de revolução industrial, que a grosso modo a gente pode definir como a substituição da produção que era manual por máquinas e um aceleramento no processo de produção, nós vamos ter a noção do tempo
sendo colocado à mercê do trabalho. O trabalho vai ocupar o epicentro da vida das pessoas e todo o tempo vai ser ocupado pelas ações de trabalho. Também teremos que ter em mente que nessa época não havia nenhuma lei trabalhista que resguardasse um direito do trabalhador. Então, as rotinas das classes trabalhadoras não tinham nada de lazer. As pessoas, nesses tempos, os trabalhadores, eles tinham uma rotina de trabalho que ia desde 16 a 18 horas, chegava em casa massacrado, né? Muitas vezes dormia no trabalho, perdia membros do corpo, era muito frequente a mutilação no ambiente de trabalho. Até tem alguns historiadores que falam que a Revolução Industrial, na verdade, era também promoveu uma sociedade de mutilados. E diante dessa ocupação quase que total, a classe trabalhadora não tinha acesso à possibilidade de lazer, porque, vamos fazer uma aspa, lazer não é você chegar em casa esgotado e dormir ou descansar, né, diante de uma estafa. Lazer é você ter energia para fazer uma outra atividade. Pode ser contemplar, ficar sentado em frente a uma água e meditar, sim, mas não uma situação de exaustão como a relatada desses trabalhadores. Então, não, eles não possuíam formas de lazer por conta desse tempo de produção acelerada e a todo ritmo. Essa noção foi incorporada ao nosso pensamento. Hoje nós temos essa concepção de que sempre a gente tem que produzir, sempre a gente tem que estar trabalhando, nunca a gente pode dar consideráveis e generosas pausas para o nosso trabalho, porque a noção de tempo ocioso, tempo de pausa, foi associada a noção de vagabundagem. Então, essa ótica que corrompeu a necessidade dessas pausas tão necessárias e que possivelmente poderiam ser incorporadas às atividades de lazer. Com o estabelecimento das leis trabalhistas, a classe social dos trabalhadores passaram a disponibilizar de maior tempo para exercer o lazer. A partir do momento em que a jornada de trabalho se delimita em 8 horas, é estabelecido um descanso semanal e também as férias anuais, nós vamos ter o lazer sendo incorporado ao cotidiano e a possibilidade de atividades inúmeras dentro da classe trabalhadora, que vai dispor de um tempo aí, de um controle sobre seu tempo, que não só o trabalho. Como eu disse a vocês, no Brasil, o lazer é um direito constitucional, um direito social, está previsto na nossa Constituição de 1988. No entanto, nós sabemos que, diante dessa crise econômica mundial, da precarização das leis trabalhistas, 40% da população brasileira se encontra no mercado informal. E quando a gente fala de mercado informal, nós estamos falando de pessoas que não têm mais uma possibilidade de ter o seu trabalho regulado por leis. Então, essas pessoas enfrentam jornada dupla, jornada tripla, de várias atividades para tentar complementar a renda dentro de sua casa. E ainda é mais complexo quando nós levamos, além da falta de tempo, que a renda dessas pessoas se norteia para o básico, que é a alimentação, garantir a sobrevivência daquela família que está lá. Então, não sobra dinheiro para lazer, para fazer atividades que predispõem de um recurso material maior, como visitar museu, visitar parques. Tudo bem que estamos falando que nesse período em que esses lugares estão fechados, mas nós estamos falando de uma realidade ainda muito grande e essa possibilidade dessa atividade e desse pequeno controle do tempo sendo tirado cada vez mais das pessoas. Lá no início do vídeo eu falei para vocês do sociólogo pioneiro nos estudos de lazer, do Mazedier, e ele fala também
que as sociedades que têm uma maior taxa e incidência de acessar atividades de lazer constantemente são sociedades que têm direitos trabalhistas garantidos. Então, falar em lazer em uma época em que os direitos trabalhistas estão sendo questionados e precarizados, onde as pessoas estão enfrentando essas jornadas triplas, duplas de trabalho, parece um tanto quanto utópico. Exercer esse direito social que está previsto na nossa Constituição está se tornando cada vez mais distante. Além de tudo isso, como eu disse para vocês, essa nossa nova configuração sanitária dada o Covid-19 nos impõe a também jornadas extenuantes de home offices. Então, como nós vamos ter lazer? E será que o lazer vai ser, sim, democratizado ou vai voltar a ser um privilégio das elites? Muito triste isso. Nós precisamos de tempos contemplativos, de pausas necessárias, de momentos para criar. Já foi comprovado que o ser humano precisa de pausas e do ócio, como diz vários escritores, inclusive o Domênico de Masi, nesse livro aqui, O Ócio Criativo, que é um dos meus livros favoritos, bastante utópico, né, bastante sonhador, mas que ele fala da necessidade de você ter uma pausa para elaboração criativa, para que seu cérebro trabalhe. Então isso se torna um dado cada vez mais distante da possibilidade das classes trabalhadoras ter esse momento de pausa, de contemplar, de contemplação e de capacidade criativa. Segundo a OIT, o Brasil é o segundo país em que há mais incidentes de estafa psicológicos e problemas e distúrbios psicológicos gerados pela atividade laboral. O primeiro é o Japão, o segundo é o Brasil. O ISMA, que é um instituto internacional que estuda o estresse da população mundial, também detectou e elencou o brasileiro como o segundo povo que mais sofre transtornos e estresses gerados por conta do trabalho. Vários transtornos e até que podem levar a um quadro mais generalizado e mais complexo, como a própria depressão. São rotinas constantes e presentes na população brasileira. Infelizmente, falar em lazer em uma sociedade que está encaminhando para a precarização do trabalho, onde 40% da população brasileira está no mercado informal, parece um tanto utópico. Quando eu comecei a fazer esse vídeo, eu fiquei bem animada, porque falar do lazer é uma atividade que nos remete à noção de liberdade, como o próprio Dumazier fala e outros autores, numa própria noção de controle sobre o tempo da nossa vida, que nos é só nossa. Mas eu confesso que isso bateu diretamente no contexto atual da precarização do trabalho e na dinâmica atual também do trabalho tomando cada vez mais esse tempo da nossa vida. Então, eu penso que defender o lazer é um ato de rebeldia, rir nesses tempos é um ato de rebeldia e dar pausas também é um ato de rebeldia. Claro que precisamos comer, precisamos trabalhar e nós sabemos que isso é uma constante para várias pessoas que estão em condições muito piores que a nossa. Então, a democratização do lazer como uma ação humanizadora, em propiciar a essas pessoas uma atividade lúdica, uma atividade em que ela possa exercer a completude do ser dela, em comemorar ou mesmo compartilhar com aqueles que ela ama, é sim um sonho merecido para cada pessoa. Que nós tenhamos esses tempos não só para chegar exausto e deitar no sofá
diante de um dia extenuante e apagar. Quando muitas vezes temos nossos filhos e nossos entes querendo um pouquinho daquela atenção, daquele tempo que faz parte da nossa vida. Termino esse vídeo, claro, com pedidos para vocês, que vocês se inscrevam, divulguem o canal, compartilhem o vídeo com um amigo, ativem o sininho. Vamos levar o conhecimento e a reflexão histórica para mais pessoas. Beijão!